Eu vou pegar como versículo de referência 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus! A parábola de hoje se chama Parábola o culto da gratidão. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado, motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, 3 crianças entraram. Depois de 20 minutos, entraram ali 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentou nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando ele voltava para casa, foi assaltado e espancado por 2 ladrões, que levaram a sua pasta onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor, enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas. Em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da vida, o dia mais fracassado do ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois que passaram 5 anos, o pastor resolve compartilhar essa história para a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e eles dizem assim: pastor, aquele casal da história, aquele casal que sentou lá no fundo, éramos nós. Estávamos à beira do divórcio, em função de vários problemas e desentendimentos no nosso lar. Naquela noite decidimos pôr fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças, e depois cada um seguiria o seu caminho, mas desistimos do divórcio. Depois que ouvimos a pregação do pastor, naquela noite, hoje estamos aqui com o lar e a família restaurada. Gente, o pastor ficou em choque. E enquanto o casal falava, um dos empresários bem-sucedidos, um dos empresários que ajudava no sustento daquela igreja, acenava pedindo oportunidade para falar e disse: pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo, com a corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e os meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar uma outra corda, eu vi a igreja aberta. Decidi entrar, mesmo sujo, com a corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou o meu coração. Eu saí dali, ou melhor, daqui, com ânimo para viver. Hoje eu estou livre das drogas. Minha família voltou para casa e eu me tornei o maior empresário do vilarejo. Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltou o Senhor. O outro morreu naquela mesma noite quando realizávamos o segundo assalto da noite. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia. Eu passei a ler quando acordava pela manhã, depois resolvi entrar nessa igreja. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, foi uma noite muito produtiva e abençoada. Foi uma noite da gratidão. O culto havia sido feito para Deus. O que nós aprendemos com esta parábola de hoje? Que nós precisamos exercer o nosso chamado com dedicação, zelo, independente do número de participantes. Quando eu vejo o cenáculo para quem não sabe, todo dia de segunda a sexta, meio-dia, tem oração. Às vezes
2 pessoas, 3, 5, 10. Às vezes uma pessoa, a pessoa que está levando a palavra e uma pessoa só assistindo. Mas a pessoa que está levando a palavra está ali, igual esse pastor, animado. Porque uma ovelha salva tem seu valor. Então exerça o seu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Você precisa dar o seu melhor todos os dias, pois cada dia é um instrumento para a vida de alguém. Você é um instrumento de Deus. Você pode ajudar, você pode fazer alguém simplesmente desistir de um divórcio, desistir de um suicídio. Você pode ser usado por Deus, porque Ele usa quem Ele quer. Nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Já parou para pensar? Quantas vezes eu chego aqui chorando, né? E mesmo assim, Deus usa do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, acaba ajudando outra pessoa que eu nem sabia que eu poderia ter ajudado. E também tem uma coisa, o dia que você considera como o dia mais ruim, mais infrutífero da sua vida na Terra, na verdade é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Estava pensando esse final de semana, quando eu digo assim, meu Deus, me dá paciência, mas será que Ele vai me dar a paciência prontinha? Ou Ele vai me dar uma situação para eu praticar a paciência? E Ele vai te dar a situação para você praticar a paciência. Ele vai te dar a situação. Deus me dá coragem. Será que Ele vai te dar coragem assim num potinho que você compra assim na farmácia? Não. Um potinho que Ele vai deixar aqui na igreja para você pegar? Não. Ele vai te dar situações para te fazer um homem, uma mulher corajosa, um homem corajoso. É assim que funciona. É tanto que a gente precisa saber orar direito. Vai pedir paciência para você ver. Pedir paciência, Ele vai fazer você praticar a paciência. E para praticar são situações difíceis, complicadas, né? Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Tudo isso que eu estou passando, tudo isso que você está passando de difícil, é para te ajudar. Lá na frente, você vai contar a sua vitória, vai olhar para trás e vai dizer, eu cresci, eu amadureci, valeu a pena, estou aqui, contando a minha história para te ajudar, para te levantar. Você pode simplesmente, depois do teu milagre, porque o teu milagre vai chegar, não sei a hora, não sei como. Eu sei que Deus vai fazer da melhor forma possível. Às vezes não sai do jeito que a gente quer, mas sai do jeito dele, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Nunca diga, hoje Deus não fez nada. Só pelo fato dos seus olhos não verem nada. Você não viu nada. Mas no mundo espiritual, anjos guerreando para te livrar do pior. Hoje, mais cedo, olha, acabei de lembrar. Hoje acordei cedo, porque eu queria participar da abertura do clamor. E eu gosto da contagem regressiva, dá licença. Eu gosto de estar aqui e contar 5, 4, 3, 2, 1. Começou o clamor. Mais um dia. Eu amo isso. Só que hoje, quando eu fui sair de casa, eu esqueci algo ou caiu pelo caminho. Eu tive que voltar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu abri e não achei o que eu tinha esquecido. Quando eu entrei, eu ouvi, na verdade, um barulho e vi que era uma borboleta dentro da minha casa. Grande. E eu fiquei pensando, se eu for embora e deixar ela aqui, ela vai morrer. Porque não tem nem um arzinho para ela respirar. Quando eu chegar, ela vai estar morta. Então, eu preciso colocar ela para fora. E lá vai a minha briga, entre aspas, né, para colocar. Só que eu não queria machucar ela. Então, eu tentei pegar assim nas asinhas com cuidado, mas ela estava muito apavorada, tadinha. Só que teve uma hora que ela pousou em mim. No que ela pousou em mim, eu fui devagar, andando até a porta de saída da minha casa, para poder eu me movimentar e ela ir embora, né? Para ela sair de dentro da minha casa. Assim eu fiz. E fechei, não achei o que eu queria, fechei a porta, o portão, e no caminho até o carro eu achei o que eu tinha perdido. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar atrasada. Quando eu entrei no carro, 10 para as 6.
Ai, meu Deus, será que eu vou chegar a tempo? Eu vim, pense, parecia um Sputnik. 6:01, eu estava aqui em frente a esse supermercado que tem aqui em frente a Canaã. Mas estava ouvindo pela rádio, porque eu não queria perder a contagem. E não perdi a contagem. Não consegui chegar a tempo, né? Ainda estava na primeira canção, mas eu queria a contagem regressiva. Mas até tudo isso que aconteceu de manhã, antes de eu chegar aqui, que me, entre aspas, que me atrasou, será que Deus não me livrou de alguma coisa no caminho? Porque se eu tivesse saído exatamente naquela hora, alguma coisa poderia ter acontecido, algum doido no caminho, né? A gente nunca sabe. Numa situação que, poxa, me atrasei, vou chegar atrasada. Eu parei para pensar, foi livramento de alguma coisa. Aí cheguei aqui 6:05. Assisti, foi lindo, maravilhoso. Chorei litros e mais litros. Embacei o meu óculos inteiro. Foi maravilhoso. E estou aqui para contar a história. Então, não diga que Deus não fez nada. Deus te livrou. Se você se atrasou, se você perdeu aquele ônibus que você pega todo dia, não fique com raiva. Não culpe a Deus, não deixe o seu dia estragar por isso. Tudo é livramento, é assim que eu enxergo e eu prefiro enxergar assim. Orei muito pelo meu pai hoje de manhã, pela minha mãe, pela minha família, por você que me segue no Instagram, por você que me ouve na rádio. Orei pelo nosso pastor, orei pela minha família, pelos meus primos, primas, tios, tias, vó, pela família do meu noivo. Orei por todos, pelos meus parceiros no Instagram, das empresas que são meus parceiros. Orei por todos. Em agradecimento a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Então, estou contando tudo isso para você parar um pouquinho no seu dia e agradecer o que Deus tem feito. Agradecer as pessoas que têm entrado na sua vida para te abençoar, para te fazer bem. Nem que seja com uma palavra de paz e de conforto. Esse culto aqui da nossa parábola, eu intitulei a parábola como culto da gratidão, né? Que você pense nisso e que você tenha um lindo dia.